Licença paternidade ampliada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui das minhas redes sociais. E nesse vídeo quero abordar uma notícia que foi muito divulgada nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, a ampliação da licença paternidade. E agora, como pai, com autoridade para falar sobre o assunto, eu tenho um grande prazer de trazer essa notícia para vocês. Tá? É claro que hoje a gente tem ainda o machismo estrutural muito presente na sociedade, mas isso vem mudando ao longo dos últimos anos. Cada vez mais, o pai ele tem uma presença maior na formação e na criação de seus filhos. Então a ideia básica é essa, numa linha de direitos humanos, direitos fundamentais, uma dignidade da pessoa, do trabalhador, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então aqui eu quero trazer informações com base no que foi divulgado em G1. Tá? Licença paternidade ampliada não vale de imediato. Veja quando regra chega a 20 dias. A ampliação é isso mesmo, vai até 20 dias. Não que não fosse possível pelo programa Empresa Cidadã, mas agora a gente vai ter um escalonamento. Vamos lá. Mudança sancionada pelo presidente Lula tem uma regra de transição e entra em vigor de forma escalonada até 2029. Nova lei também cria o salário paternidade e amplia o acesso ao benefício, tá? Notícia divulgada hoje, dia 1º de abril de 2026, tá? Tem um resumo aqui, eu não vou ler o resumo, a ideia é ler de forma completa para que você tenha aí as informações bem sedimentadas. A lei que amplia a licença paternidade de 5 para até 20 dias, sancionada nesta terça-feira, que foi ontem, 31 de março, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, não entra em vigor de uma vez. A mudança será implementada de forma gradual, com regras de transição que começam a valer em 2027 e só atingem o prazo máximo em 2029. Até lá, pais de recém-nascidos, crianças adotadas ou sob guarda precisam ficar atentos ao cronograma, às situações em que o benefício pode ser ampliado e as novas garantias previstas na legislação. Como eu estou com um filho, meu filho Samuel com 1 ano e 8 meses, então entendo bem como é toda essa transição e a transformação que tem um filho na vida de todos, especialmente aqui no caso, em relação ao pai ou aos pais. Vamos lá, a ampliação da licença paternidade era discutida no Congresso Nacional há mais de uma década e encerra uma espera de 38 anos pela regulamentação de um direito previsto na Constituição de 88. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal tinha declarado essa omissão. Vamos lá. O texto sancionado cria o chamado salário paternidade. Nós tínhamos o salário maternidade, ainda temos, mas agora o salário paternidade incorpora o benefício às regras da Previdência Social, então com alterações previdenciárias, e amplia o número de trabalhadores que poderão ter acesso ao afastamento remunerado. Pela lei, a ampliação, presta atenção aqui, será feita em etapas. 10 dias a partir de 1º de janeiro de 2027, 15 dias a partir de 1º de janeiro de 2028 e 20 dias a partir de 1º de janeiro de 2029. Até o início de 2027, permanece válida a regra atual, que garante 5 dias corridos da licença paternidade pagos pela empresa, e a base é o artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? A transição, segundo parlamentares e especialistas, foi desenhada para permitir a adaptação gradual das empresas e do sistema previdenciário ao novo modelo. Claro, pessoal, qualquer inovação, a meu ver, tem que ter, a gente tem que implementar essas regras de transição. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Quem paga durante a fase de transição? Uma das principais mudanças trazidas pela nova lei é a criação, como eu disse, do salário paternidade, que passa a ter natureza de benefício previdenciário nos moldes do salário maternidade. Na prática, a empresa continuará pagando o salário do trabalhador durante o período de afastamento e depois será reembolsada pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, como assim é feito em relação ao salário maternidade. O empregado terá direito à remuneração integral ou ao valor equivalente à média dos últimos 6 salários de contribuição. Tudo bem. A regra também permite que a licença seja emendada às férias
mas não autoriza a divisão do período, né? A gente tem, por exemplo, divisão do período durante as férias. A CLT permite até 3 períodos, mas aqui não, né? Quem terá direito à licença paternidade ampliada? Outra mudança relevante é a ampliação do número de trabalhadores que possam ter acesso ao benefício. Além dos empregados com carteira assinada, a nova lei inclui trabalhadores autônomos, empregados domésticos, microempreendedores individuais, MEIs e demais segurados do INSS. Hoje o direito está concentrado principalmente nos trabalhadores formais regidos pela CLT, os empregados, né? Vamos lá. Em que situações o benefício pode ser negado? Pela nova lei, o benefício, isso pessoal, é algo muito importante diante do feminicídio, da misoginia, né? O benefício poderá ser negado ou suspenso em caso de violência doméstica ou familiar, além de situações de abandono material, é claro, quando o pai deixa de prestar assistência financeira à criança. E tem um debate, né? Se isso envolveria também uma assistência emocional, psicológica, mas no caso aqui ainda é um viés de assistência financeira, tá? O salário paternidade também poderá ser suspenso caso o trabalhador não se afaste efetivamente de suas atividades durante o período da licença. Claro, né? A ideia é ele realmente aproveitar esse período para participar da formação, da criação, né? Do bebê, do recém-nascido, especialmente em tenridade. É essa a ideia. A lei prevê algumas situações em que o período de licença poderá ser ampliado. Quando? 1. Falecimento da mãe. O pai ou companheiro passa a ter direito ao período da licença maternidade, que varia de 120 a 180 dias. Criança com deficiência. Caso o recém-nascido ou a criança ou adolescente adotado tenha deficiência, a licença paternidade será ampliada em 1/3. Na prática, isso pode representar cerca de 13, 20 ou aproximadamente 27 dias, dependendo da fase de implementação da nova regra. Adoção ou guarda unilateral. Quando o pai adota sozinho a criança ou obtém a guarda sem a participação da mãe ou de um companheiro, ele também terá direito ao período equivalente ao da licença maternidade. Parto antecipado. 4. A licença paternidade também será estendida e garantida nesses casos, independentemente do motivo para antecipação do parto. 5. Internação da mãe ou do recém-nascido. O início da licença poderá ser adiado e passará a contar apenas após a alta hospitalar da mãe ou da criança. 6. A ausência do nome da mãe no registro civil. Se no registro de nascimento não constar o nome da mãe, o pai terá direito a uma licença equivalente à licença maternidade de 120 dias, além da estabilidade no emprego prevista nesses casos. Vamos lá, continuando. Como fica em casais homoafetivos? O STF, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que em casos específicos, pela concessão de licença maternidade em casais homoafetivos, de maneira positiva. No entanto, a aplicação das regras para casais formados por 2 homens ainda depende de análise caso a caso. De acordo com a nova lei, um dos integrantes do casal poderá receber a equiparação à licença e ao salário maternidade. O texto também estabelece que, em caso de adoção por casais homoafetivos, uma pessoa poderá usufruir do período referente à licença maternidade, enquanto a outra terá direito ao período vinculado à licença paternidade, tá? O trabalhador terá estabilidade ou garantia de emprego, assim como ocorre com as trabalhadoras grávidas. O projeto cria uma proteção contra a demissão sem justa causa. A gente sabe que para a mulher vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Vamos lá. Aqui a proposta proíbe a demissão arbitrária durante o período da licença e também por até 30 dias após o retorno ao trabalho. Olha que interessante, né? É uma estabilidade menor, como o prazo também é menor, mas tem estabilidade. Caso o trabalhador seja dispensado nesse período, poderá ter direito à reintegração ao emprego ou a uma indenização equivalente, olha que curioso, ao dobro da remuneração referente ao período de estabilidade, que em tese isso era possível nas hipóteses de dispensa discriminatória, artigo 4º da Lei 9.029 de 95, né? Como fica o programa Empresa Cidadã, a Lei 11.788 de 2008? Empresas participantes do programa Empresa Cidadã poderão continuar ampliando a licença paternidade em 15 dias adicionais em troca de deduções do imposto de renda. Olha que interessante isso. Com a nova lei, porém, esses 15 dias passarão a ser somados aos 20 dias previstos
na legislação e não mais aos 5 atualmente garantidos. Opa! Então, antes eu tinha 5, normalmente, mais 15 do programa Empresa Cidadã, podendo chegar a 20. Agora não. Eu posso ter 15 mais 20. Essa soma, né? Os 15 dias passarão a ser somados aos 20 dias previstos na legislação, podendo chegar a 35. Interessante, né? Bem interessante. E o avanço histórico para a coalizão Licença Paternidade, COPAI. A sanção do projeto representa uma grande vitória da sociedade e um passo fundamental para incentivar a cultura do cuidado compartilhado. Frase: o Brasil vive um cenário em que milhões de crianças crescem sem a presença cotidiana do pai. Isso é gravíssimo, né? Hoje, cerca de 6 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão do nascimento, afirma a entidade. Especialistas, porém, avaliam que a mudança ainda é limitada. Claro, poderia ser melhor, mas já é um avanço. Para a advogada aqui, Ana Gabriela Burlamack, isso, o país segue distante de modelos adotados em países como Suécia, Noruega e Islândia, que avançaram para sistemas de licença parental compartilhada. É claro, né, pessoal? Eu respeito opiniões em contrário, mas, né, a gente ainda está muito distante de avanços europeus, mas pelo menos é um passo. Não é que eu concorde integralmente com isso, mas já é um passo. A ampliação para 20 dias representa um avanço, mas ainda é tímida. O cuidado com o recém-nascido continua concentrado quase exclusivamente na mulher, diz isso é fato. O debate, avaliam especialistas, está longe de se encerrar, mas a nova lei inaugura uma mudança estrutural ao reconhecer pela primeira vez a paternidade como um direito social com proteção própria. Então é essa notícia, vamos acompanhando de perto, mais uma vez e falo, como pai agora, com autoridade para falar sobre o assunto, porque eu não apenas estudo isso juridicamente, mas conheço na prática o assunto, então por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo, tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, sucesso na militância prática, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.